Nesta aula, vamos conhecer um dos macroprocessos mais importantes da logística, o apoio à produção. Quando pensamos em logística, muitas vezes lembramos apenas de caminhões, entregas, estoques e armazéns. Mas dentro de uma fábrica, existe uma logística muito importante, que garante que a produção não pare. O apoio à produção funciona como um verdadeiro motor logístico interno. Ele organiza o fluxo dos materiais, leva peças e insumos até a linha produtiva e ajuda a manter o ritmo da fábrica. Se esse processo falha, a produção atrasa, os funcionários ficam esperando, os equipamentos ficam parados e o produto final demora mais para chegar ao cliente. Portanto, nesta apresentação, vamos entender como o apoio à produção conecta planejamento, estoque, movimentação, segurança e comunicação para manter a fábrica funcionando com eficiência. Imagine uma cozinha profissional. O cozinheiro não pode parar toda hora para buscar cebola, panela, tempero ou ingrediente no estoque. Se ele fizer isso, a comida atrasa e o serviço perde eficiência. Na fábrica acontece algo parecido. O operador da linha de produção não deve abandonar seu posto para buscar peças, ferramentas ou materiais. O tempo dele precisa estar focado na atividade produtiva. É aí que entra o apoio à produção. Esse macroprocesso leva o material do armazém, ou almoxarifado, diretamente até a mão do operador, no momento certo e na quantidade necessária. O grande objetivo é evitar 3 problemas. Primeiro, a parada da produção por falta de material. Segundo, a espera do trabalhador, que fica ocioso. E terceiro, a desorganização causada por excesso de itens espalhados pelo ambiente. Assim, o apoio à produção garante que cada pessoa continue realizando sua função sem desperdício de tempo e sem interrupções desnecessárias. Neste slide, vemos uma diferença muito importante entre compras, suprimentos e apoio à produção. A área de compras ou suprimentos olha principalmente para fora da empresa. Ela se relaciona com fornecedores externos, negocia materiais e garante que os produtos cheguem até o portão da fábrica. Já o apoio à produção começa quando o material está dentro da empresa. A partir desse momento, a missão não é apenas receber mercadoria, mas garantir que ela chegue corretamente até o ponto de uso, ou seja, até a mão do operador. Podemos dizer que o portão da fábrica é uma fronteira. Antes dele, o foco está em comprar, receber e abastecer a empresa. Depois dele, o foco passa a ser organizar, separar e entregar o material, para que ele seja usado corretamente na montagem ou produção. Portanto, o apoio à produção é a logística interna que transforma o estoque disponível em produção real. Para que o apoio à produção funcione bem, é necessário respeitar 6 pilares. O primeiro é a quantidade exata. Não se deve entregar material a mais para não gerar acúmulo, nem material a menos para não faltar durante a produção. O segundo é o horário correto. O material precisa chegar no momento certo. Se chegar cedo demais, ocupa espaço. Se chegar tarde demais, a linha para. O terceiro é a peça certa. Parece simples, mas entregar um modelo parecido ou um item errado pode comprometer toda a montagem. O quarto é o local exato. O material deve ser deixado no ponto correto da linha, facilitando o trabalho do operador. O quinto é a sequência e o espaço. Em muitas linhas de produção, as peças precisam chegar em ordem, acompanhando as etapas de montagem. E o sexto é a segurança. O abastecimento deve respeitar o uso de EPIs, a circulação de carrinhos, paleteiras e empilhadeiras, evitando acidentes. Quando esses 6 pilares são respeitados, a produção flui melhor, com menos erros, menos desperdícios e mais segurança. O apoio à produção não pode funcionar no improviso. Para que a fábrica produza bem amanhã, a logística precisa se organizar hoje. Nesse processo, o PCP, que significa Programação e Controle da Produção, tem papel fundamental. O PCP define o que será produzido, quando será produzido e em que quantidade. Com base nessas informações, o profissional de logística consegue separar os materiais com antecedência. Isso evita a correria, reduz erros e diminui o risco de faltar alguma peça durante a produção. A regra é simples. O que será usado amanhã
precisa ser planejado e separado hoje. Quando a empresa trabalha com antecipação, a produção não precisa inventar o que fazer na hora. Tudo já está previsto: os materiais, a sequência, os horários e os recursos necessários. Assim, o planejamento transforma a produção em um fluxo contínuo e organizado. Durante a produção, existe uma etapa muito importante chamada material em processo. Esse material não é mais uma simples matéria-prima, mas também ainda não virou o produto final. Ele está no meio do caminho. Um exemplo seria um carro em montagem, ainda sem portas, sem acabamento ou sem alguns componentes. O controle desse material é essencial. Se as peças em processo ficarem desorganizadas, podem ocorrer acidentes, danos, desperdícios e atrasos. Além disso, misturar material acabado com material em montagem pode gerar confusão no inventário. A empresa pode achar que tem produtos prontos, quando na verdade eles ainda não foram finalizados. Por isso, o apoio à produção também precisa acompanhar o que acontece durante o processo produtivo, garantindo organização, identificação correta e segurança no fluxo dos materiais. Um dos problemas mais importantes dentro da produção é o gargalo. O gargalo é o ponto mais lento de um processo. Mesmo que outras etapas sejam rápidas, a produção total será limitada pela etapa que tem menor capacidade. O slide apresenta uma comparação interessante. Uma garrafa pode ser grande, mas o líquido só sai na velocidade do bico. Da mesma forma, uma fábrica pode ter muitos trabalhadores, máquinas e materiais, mas sua velocidade total será determinada pelo ponto mais lento. Por exemplo, se a montagem consegue produzir 100 unidades por hora, mas a embalagem só consegue finalizar 40 unidades por hora, a produção real será limitada pela embalagem. Identificar gargalos é fundamental para melhorar a produtividade. O apoio à produção ajuda nesse processo ao observar onde há acúmulo de materiais, atrasos, esperas ou excesso de movimentação. Controlar o gargalo significa melhorar o fluxo da fábrica como um todo. A produção pode parar por diversos motivos. Neste slide, vemos 4 grandes gatilhos de interrupção. O primeiro é o material. Quando faltam peças, componentes ou insumos no estoque, a linha não consegue continuar. O segundo é a movimentação. Atrasos na separação, excesso de deslocamento ou transporte interno mal organizado fazem o material chegar tarde ao ponto de uso. O terceiro envolve processos e sistemas. Erros de conferência, falhas nas notas, registros incorretos ou comunicação ruim podem gerar atrasos e confusões. O quarto é o ambiente e a infraestrutura. Carrinhos quebrados, falta de espaço, layout bagunçado ou ferramentas fora do lugar prejudicam o trabalho. Esses fatores mostram que a produção não depende apenas das máquinas. Ela depende também da organização logística, da comunicação entre setores e da disponibilidade dos recursos certos. O apoio à produção atua como um verdadeiro meio de campo dentro da empresa. Assim como no futebol o meio de campo conecta defesa e ataque, na fábrica, o apoio à produção conecta diferentes setores: PCP, compras, almoxarifado, estoque, qualidade, manutenção, expedição e transporte. Com o PCP e compras, ele alinha a necessidade de materiais. Com o almoxarifado e o estoque, garante a retirada das peças corretas. Com a qualidade, verifica se o material está aprovado e em condições de uso. Com a manutenção, comunica problemas em equipamentos, esteiras ou carrinhos. Com a expedição e transporte, ajuda a informar quando o produto final está pronto para seguir ao cliente. Quando essa comunicação falha, surgem compras erradas, estoques desatualizados, linhas paradas e entregas atrasadas. Por isso, o apoio à produção não é uma atividade isolada. Ele é uma área de integração que mantém os setores trabalhando juntos. Para finalizar, podemos entender o apoio à produção como a engenharia do fluxo perfeito. Tudo começa com a antecipação. O PCP define o ritmo e informa o que será produzido. Depois vem a execução. Os 6 pilares garantem que o material certo chegue na quantidade certa, no horário correto, no local exato, com segurança e na sequência adequada. Em seguida vem o controle.
Acompanhar o material em processo e identificar gargalos evita travas, desperdícios e confusões. Por fim, vem a integração. A comunicação entre setores transforma áreas isoladas em uma única máquina de alta performance. Portanto, o apoio à produção não é apenas movimentar caixas. Ele envolve planejamento, segurança, organização, controle e comunicação. Quando bem executado, esse macroprocesso mantém o coração industrial batendo, garantindo que a produção aconteça com continuidade, qualidade e eficiência.